Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, hoje entrevistando a diretora do Cine Banguê, Virginia Duan. Eu lhe perguntei ainda há pouco, já me querendo ser presunçoso, fazer uma sugestão de se fazer exibição de alguns filmes e depois um debate, como se fazia no cineclube antigamente. É uma ideia viável ou já existe? Já existe. Já? Já, a gente já teve alguns filmes. Eu estou atrasado. Não, está convidado todo mundo, inclusive, para conhecer, porque a casa é recente, realmente a gente vai fazer um mês de abertura. Ah, é? De pouco, né? De reabertura, na verdade, né? Então, assim, é normal esse processo de dúvida, assim, tá todo mundo convidado. A gente já teve algumas exibições com a presença do diretor, como o documentário Invólucro, da diretora Carolina Oliveira, um documentário pernambucano, em que a gente exibiu no Dia da Mulher, dia 8 de março, que é sobre o universo feminino. Então, ela esteve presente para debater com o público. No dia 12 de março, a gente teve o Eles Voltam, também de Pernambuco, do diretor Marcelo Lordello, que estava presente e pôde tirar todas as dúvidas, falar do processo de produção. Então, isso é uma coisa que faz o perfil do Banguê, essa troca de curiosidades, de informações sobre o filme. A gente tem semanalmente a sessão do Tintim Cineclube. O que é isso? O Tintim Cineclube é um Tintim que já estava situado no Cine Banguê, no antigo Cine Banguê, sob a coordenação de Maria Benagli e Liuba de Medeiros, duas produtoras paraibanas. Elas sempre trazem curtas-metragens e elas fazem a sessão e depois elas abrem para debate. Então, o Tintim retornou para o Banguê com essa reabertura. Funciona toda quarta-feira às 7h30 da noite, com sessão gratuita, onde o público vai, às vezes elas... a maioria dos filmes são curtas, mas às vezes elas trazem longas. E promovem esse debate também. Mas isso faz total o perfil do Banguê. Qual é a história, um pouco da história do Cine Banguê? Ele começou junto com o Espaço Cultural, veio depois, como é? Isso, a inauguração dele é dada igual com a inauguração da Fundação Espaço Cultural. Então teve vários gestores, sempre obedecendo esse perfil de cinema de arte, né? Era realmente um pouco conturbado antes, porque por não ter um tratamento acústico ideal e por dividir com a orquestra, então assim, gerava conflitos de agenda, gerava ruídos externos que atrapalhavam a sessão. Então por isso que foi se observando essa demanda de ter um espaço próprio para o cinema e também um espaço próprio para a orquestra. Então com essa reforma foi idealizado esses dois novos espaços. A sala anterior tinha quantos lugares? Eita, agora... Não me recordo. Não se recorda, mas eu acho que tinha. Eu perguntei, mas eu estive algumas vezes, eu acho que uns 600 lugares. Era bem grande. E não enchia, né? Eu lembro que algumas vezes eu fui ficar com aquela turma lá na frente. Era muito grande. Muito grande. Mas hoje é menor, mas tem mais a ver com o cinema. E além do filme, por exemplo, o sujeito vai assistir o filme, se ele quiser comer filme no Paraibano, se ele quiser comprar, se disponibilizam. O camarada que quer vender o seu filme pode vender depois da exibição ou não existe esse tipo de serviço? Geralmente, se o filme está em cartaz, ele ainda está circulando, às vezes. Então, muitas vezes o realizador não tem um DVD ainda para comercializar. Mas no caso de um lançamento, por exemplo, se o diretor tiver interesse em comercializar depois o filme, não tem problema, a gente abre um espaço lá para venda do DVD, não fica sob nossa responsabilidade, mas pode fazer parte de um evento, como a gente teve a inauguração com a presença de Vladimir Carvalho, e ele esteve presente e vendeu os livros, um livro dele. Então, assim, a gente sempre tem, não temos uma lojinha ainda do cinema, nada próprio, mas a gente pode fazer todo esse intermédio do público com o realizador, caso ele tenha interesse de comprar, sem problemas. Agora me surgiu uma curiosidade, o equipamento hoje, porque eu já vou completar 60, eu sou do tempo do cinema com a fitinha, né? Hoje não existe mais a projeção com a fita ou é com CD? Como é? Não, existe. Existe ainda. Os dois? Não no Banguê. No Banguê a gente só tem um projetor digital, mas ainda tem alguns cinemas que exibem película. Você usa o CD? O filme vem num HD externo. Tá. Aí a gente ingesta ele no projetor, que a gente faz a conexão, o projetor... Porque basicamente o projetor ele faz tudo só. Então a gente ingesta ele, o filme passa, a gente só dá um comando pelo computador e exibe, mas o armazenamento é no projetor, tudo é direto no projetor. E a qualidade? A qualidade é ótima. A qualidade da fitinha parece que ninguém bateu ainda não, né?
Tem público para tudo. Tem pessoas que preferem mais, né? Em película, tem gente que prefere. Acho que também depende muito da proposta estética do filme, do diretor. Então, assim, eu gosto dos dois. Dos dois, né? Quer dizer, se o camarada tiver, por exemplo, um filme de Lindoardo Noronha, se não tivesse sido digitalizado, aí não... Infelizmente, no Banguê, por enquanto, não. Aí, como é possível resolver isso? O que é que você sugere? E outra pergunta. A Paraíba deve ter esses filmes do tempo Lindoardo e outros na universidade, guardados. Existe essa preocupação também de garimpar, ver onde é que tem esses filmes, para se projetar documentários, ou não há esse tipo de preocupação? Não, o Banguê, sobre o acervo, acho que Cristina Lucena seria uma pessoa mais apta a falar, porque ela acompanhou todo esse processo de transição do antigo Banguê para o novo, né? Eu estou lá desde o ano passado, então já cheguei nesse processo de acompanhar a finalização da reforma. Claro que há uma preocupação, a gente sempre está em contato, por exemplo, Manfredo Caldas, ele remasterizou o filme dele, teve uma cópia em DCP, que é o formato que a gente exibe lá, mas infelizmente não conseguiu ter a leitura, a gente exibiu em DVD. Então, assim, se a cópia ainda chegar em DVD, a gente consegue exibir no Banguê. A gente tem um equipamento de 35 milímetros, que a gente achou antes da reforma que poderia ficar dentro da cabine, mas por uma questão de logística, os técnicos acompanharam, o arquiteto, e não foi possível, porque ele é muito pesado. Então, não era possível suportar os dois em cima da cabine. Ah, mas tem um projetor de 35, que é grande. Tem, grande. Tem lá na Funesc. E o que é que fizeram com ele? Ele está lá guardado, no nosso acervo. Está guardado. Isso. Hoje, eu não fui ainda no Espaço Cultural, depois da reforma, estive lá uma vez, muito rápido. O cinema hoje fica onde? Ele fica bem ao lado do Teatro de Arena. Assim que você entra na fundação, você dobra à direita, como se fosse para o planetário. Então, atrás do planetário tem o Teatro de Arena, o Cine Banguê está quase colado. A construção do Cine Banguê não alterou o projeto original do Espaço Cultural? Porque uma vez eu me lembro que Sérgio Bernardes, que fez o projeto do Espaço Cultural, há um certo tempo, uns 15 anos, quando ele esteve lá, ele ficou pé da vida, porque estavam as grades, né? E eles têm muito cuidado. Houve esse tipo de cuidado para não mudar muito o projeto? O arquiteto da época é André Falcão. Ele teve todo esse cuidado, esse alinhamento, porque realmente tinha, se eu não me engano, eram 2 banheiros, algum depósito ali. Então, assim, a gente só fez uma alteração do espaço e um preenchimento. Mas estruturalmente, eu acho que não teve nenhum dano à arquitetura original, mas acho que André Falcão seria a pessoa mais apta para falar, porque ele idealizou o projeto, né, junto com o pessoal da Funesc. Mas acredito que não. Inclusive, né, tem todo esse cuidado. E de que forma vocês divulgam a programação do Cine Banguê? No momento, a gente está utilizando o Facebook, a página da Funesc, Funesc Cultura. Então, todos os dias sai a programação do Cine Banguê. E tem um site da Funesc que está em construção, está perto de ser lançado, onde vai ter uma abazinha lá, Cine Banguê. Programação, editais, então todo mundo pode acessar lá em breve. Mas, por enquanto, é no Facebook da Funesc. E essa programação do Cine Banguê, que você é de segunda a quinta? De sábado a quinta. De sábado a quinta. Isso. Ela é o ano todo ou é só durante um período do ano? Não, a programação ela muda de 15 em 15 dias, mas o cinema vai estar aberto durante o ano todo. Vai estar aberto durante? Vai. O público, você sempre vê as mesmas pessoas ou muda lá? Olha, nesse um mês de casa aberta eu já estou familiarizada com alguns rostos, mas também tem gente nova vindo, porque tá no processo de reconquista do público, né? Então muita gente está indo, está falando para os pais, para os vizinhos, então tá chegando um público novo, mas também a gente já percebeu um público cativo nas sessões. Pois é, eu gostaria de saber de você o seguinte, se também existe a possibilidade, ou se já é uma coisa real, de o Cine Banguê servir a um público da rede escolar do Estado. Mas você vai responder daqui a pouco, que a gente faz um breve intervalo e volta já.